E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu, nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Foi achado. Glórias a Deus. Deixa aí a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Pai amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo favor da vida, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por estarmos na Tua casa. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor, através dos louvores, através das orações, através da Tua santa e bendita palavra, Pai. Ó Deus, os nossos corações anseiam, Pai, pela Tua palavra, pela Tua voz, pela Tua direção, bendito Espírito Santo. Por isso rogamos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações, vai além, Senhor, da mera letra, vivifica, ó Deus, as nossas almas, dá-nos, ó Deus, direção, renova, Pai, o nosso entendimento, ó Deus, transforma as nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Sacia, ó Deus, a nossa sede, Pai, em nome de Cristo Jesus. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu repreendo todo espírito roubador da palavra. Caiam por terra, Senhor, todo pensamento contrário, em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão são livres para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu costumo chamar de o capítulo dos achados e perdidos, melhor, dos achados, né? Porque Jesus, ele está sendo questionado ali pelos principais. Existe ali uma murmuração, algumas pessoas
acusavam Jesus de comer e de estar na presença de pecadores. E aí Jesus ele começa a contar 3 parábolas, numa crescente. Primeiro é a dracma, primeiro são um rebanho de 100 ovelhas e uma está perdida. Depois são 10 moedas, e uma, se perde. Agora, nesta parábola, ele fala de 2 filhos que um se perde. Então, por isso que eu gosto de falar que é achados e perdidos. Esse texto, esse capítulo todo, ele está assim recheado de princípios e leis espirituais, riquíssimos para a sua vida, para a minha vida. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje, por exemplo, ele fala sobre arrependimento, ele fala de relacionamento com Deus e com o próximo. São bastantes princípios, mas eu gostaria de falar sobre um princípio, destacar um princípio contido nesse texto, que fala sobre paternidade espiritual. Tiago, ele chama a Deus de Pai das luzes. Jesus Cristo, de uma forma muito carinhosa e íntima, chama o Deus eterno de Abba, Paizinho. E está nesse texto essa condição. O pai do filho pródigo, ele é a representação na parábola do Pai Celestial, do Pai Eterno, o nosso Deus amoroso. E a gente consegue enxergar Jesus, quando no Sermão do Monte, ele fala assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. Então, é um convite para que nós olhemos para essa parábola que figura a pessoa do próprio Deus, como Ele ama, como Ele cuida, como Ele trata o Filho. Nós precisamos olhar assim também. O Pai Celestial nos ensina que nós devemos ser, primeiramente, pais que dão liberdade aos seus filhos. Irmãos, a liberdade é um ambiente muito bom e saudável para o crescimento. O texto bíblico diz assim: aonde há liberdade, ali habita o Espírito de Deus. A liberdade, ela é necessária para que haja crescimento, para que haja maturidade, tendo em vista que Deus, Ele não criou robôs. Ele não criou homens e mulheres com uma programação e nós temos que agir em determinada conduta. Não, antes Ele nos criou e nos dotou com livre arbítrio, aonde nós escolhemos como queremos agir e como devemos agir. E nisso está manifesta a glória ao nome do Pai, em que você não está obrigado a estar aqui. Alguém chegou para você e falou assim: olha, se você não for à igreja hoje, vai dar ruim para tu. Alguém chegou para você e falou assim? Não, imagino que não, tomara que não. Mas o normal é que isso não aconteça. Ninguém está obrigado a vir aqui, mas quando você vem, usando da liberdade que o Pai Eterno lhe deu, o nome dele é glorificado através da tua vida. Amém? Então, esse é o ambiente de liberdade, aonde Deus permite que eu e você, nós sejamos aperfeiçoados no amor, aperfeiçoados na comunhão, aperfeiçoados em toda bondade, aperfeiçoados em toda benignidade, aperfeiçoados nas virtudes de Cristo Jesus, através da presença do Espírito Santo de Deus. E nós, de igual forma, nós devemos ter isso em mente, como pais. Você imagina que Deuteronômio,
Deus coloca lá diante do povo, Ele dá total liberdade, Ele fala assim: olha, eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vocês vivam com alegria, vivam com qualidade na terra da promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, Deus não nos impõe nada, nada. Nós não somos obrigados a nada. É verdade, o mundo anda numa cegueira espiritual. Quando nós assim não obedecemos, quando nós erramos o alvo, nós conseguimos enxergar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, quando nós erramos, ele se entristece. Então nós percebemos de uma forma assim espiritual que há algo de errado, e nós falamos assim: puxa vida, eu preciso me consertar nessa questão, porque eu errei feio. Então, mas o mundo não, o mundo ele está numa cegueira espiritual, então ele está afastado de Deus, a coisa está ruim, mas ele não consegue enxergar que o que falta na vida dele é Deus. Irmãos, muitos de nós queremos impor aos nossos filhos, inclusive quando já chegaram à fase adulta, o que eles vão fazer, com quem eles vão namorar, a carreira que eles vão seguir. A gente quer perturbar a vida dos nossos juniores. Juniores é aquela fase de 8 até talvez 11 anos de idade, que roupa que eles têm que vestir, e temos ali aquela imposição, e achamos que ele tem que ir de determinada forma, vir de determinada forma para a igreja, quando na verdade o mais importante é ele estar na igreja. Muitas vezes, irmãos, tem pais sobrecarregando os filhos com diversas atividades. Coloca o sujeito na escola, no curso de inglês, no futebol ou no balé para as meninas, coloca nos preparatórios, enche a criança de atividade que ela não tem sequer espaço para ser criança. Nós devemos buscar uma posição de equilíbrio. A nossa obrigação como pais é ensinar. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Não é essa a nossa obrigação? Então nós precisamos ensinar. Se cumprirmos essa missão de ensinar de forma satisfatória, nós precisamos entender que com determinada idade, ele já vai ter condição, eles terão condições de tomar decisões, e é para isso que nós devemos pedir sabedoria todos os dias a Deus, para que nós criemos pessoas que tenham condições de tomar boas decisões. Irmãos, a principal forma de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, são os nossos exemplos. Nós somos referenciais para eles. Então não adianta eu dizer assim: olha, você precisa ir à igreja, mas eu não vou, ele não está vendo o meu exemplo. Não adianta eu chegar para ele e dizer assim: você precisa ler a Bíblia, mas o meu filho, a minha filha ou o meu neto nunca me viu, nunca chegou no meu quarto ou na minha casa e me deparou comigo lendo a palavra de Deus. Então não produz efeito aquilo que eu falo, porque eu não estou vivendo aquilo. E o exemplo, irmãos, ele fala muito alto. Devemos aprender a respeitar as decisões dos nossos filhos. Irmãos, isso às vezes requer um nível de maturidade muito grande de mim e de você. Mas assim como Deus, Ele não criou robôs, Ele espera que nós também não tenhamos filhos robôs. Então, nesse princípio espiritual da paternidade,
A primeira coisa que nós precisamos reter é que o Espírito de Deus habita num ambiente onde existe liberdade. Você, pai, você, mãe, nós vamos ensinar sim, instruir os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 4, ele fala assim: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o que? Único. Então ele instrui, nós vamos falar da palavra de Deus, mas mais do que falar, nós vamos viver a palavra de Deus. Segundo ponto que a gente destaca dentro desse texto, que é riquíssimo, é que você e eu, nós precisamos ser instrutores toda a vida, pais para toda a vida. O texto diz, que nós acabamos de ler, ele diz que no versículo 20, viu o seu pai. O pai está sempre acompanhando, mesmo que de longe, os seus filhos. Irmãos, Deus, ele não nos perde de vista. O pai daquele filho pródigo, ele estava ali continuamente na expectativa da volta do filho. Você imagina, irmãos, que quando Jacó, o patriarca, ele recebe a notícia de que José estava vivo. Irmão, José era o filho amado que ele tinha predileção por filhos. A gente fica assim meio sem entender isso, mas ele tinha uma predileção por José e para ele José estava morto. Quando ele sabe pelos seus outros filhos de que José está vivo, ele não para dar uma bronca, para chamar a atenção dos 11 ou dos 10 que estavam ali diante dele, que informaram que José estava vivo. Não, ele simplesmente remove ali, o seu interior, a alegria de saber que o filho estava vivo. Então ele não para dar sermão, ele simplesmente fica assim extasiado de alegria em saber que o filho estava vivo. Irmãos, um homem chega diante de Jesus, no capítulo 17 de Mateus, no versículo 15, e ele fala, e ele começa a clamar, a interceder pelo seu filho diante do Senhor Jesus. Ele fala: olha, um espírito acomete o meu filho, e o joga de um lado para o outro, e joga em pedra, joga em fogo, e esse menino não está vivo, nem sei porquê, parafraseando, aquilo que o pai estava clamando ali, diante de Cristo Jesus. Irmãos, um pai é pai em qualquer circunstância. Jairo, chefe da sinagoga, ele vai ali também diante do mestre, e clama a Deus pela vida da sua filha. Irmãos, assim como o Pai Celestial, nós não perdemos a condição de filhos diante do Pai Celestial. Não devemos também perder a visão que o amor maternal é algo incondicional. Não depende da nota que o seu filho tira na escola. O amor paternal, o amor maternal, não depende de um bom resultado que os nossos filhos tenham na existência, porque se fosse assim, que Deus olhasse para nós e nos amasse, irmãos, a gente estaria em maus lençóis. Mas a palavra diz, Deus diz assim: Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Você pode dar um glória a Deus? Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Irmãos, não existe nada, nem em mim, nem em você, que vai fazer com que Ele nos ame mais. O amor de Deus é incondicional. Pastor, mas e se eu pecar, Ele vai me amar menos? Talvez ele fique triste, se entristeça, porque o pecado entristece o coração de Deus, mas Ele não vai amar menos.
Mas como é que é isso, pastor? É assim, o amor de Deus é incondicional, de tamanha grandeza, que o texto bíblico diz assim: ele amou o mundo. E quando ele fala o mundo, ele pode falar assim: o Carlos, o Mendes, o Márcio, a Jéssica, a Kate, a Celi, o Vinícius. Ele amou cada um de nós com tamanha grandeza, que ele não poupou o seu Filho unigênito. Ele mandou, ele enviou Jesus por amor a você, por amor a mim. Incondicional esse amor. Nós não fizemos nada para merecer esse amor. Irmãos, os nossos filhos, eles incondicionalmente, foram confiados por Deus a você, a mim. Amém? Então, o amor que nós devotamos a Ele, dentro da medida do amor de Deus, ele também é incondicional. É claro, irmãos, é muito mais fácil amar alguém que tenha preocupação em nos agradar. Então, vamos ter facilidade, e com isso nós também devemos assim buscar a compreensão do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Deus não nos ama menos, mas Ele fala assim: olha, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, é possível agradá-lo. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Então, é possível que você e eu tracemos um relacionamento com o Pai, de forma a que nós alcancemos agradabilidade, podemos agradar ao Pai. Irmãos, existem promessas para aqueles que o agradam. Você está dentro? Amém? Existem promessas para aqueles que o agradam. Ele atenderá os desejos do teu coração. Irmãos, isso é muito profundo. Então, mas o amor dele para com as nossas vidas não depende de nós agradarmos ele. Ele nos ama em Cristo Jesus, nos amou em Cristo Jesus, incondicionalmente. E ele está sempre de mãos estendidas para você, para mim, para o pecador que está lá fora. Incondicionalmente, irmãos, o amor de Deus. Assim, irmãos, nós não podemos medir o amor que nós temos pelos nossos filhos por conta de alguma resposta que eles venham a dar àquilo que nós fizemos. O amor paternal, o amor maternal precisa ser incondicional. É verdade que eles podem querer nos agradar, mas é incondicional. Muda a fase da vida do filho, mas o amor deve ser o mesmo. Às vezes ele está naquela fase do colegial, às vezes já está na faculdade, às vezes ele já casou, já constituiu a sua família, mas o amor não muda, muda a fase. Irmãos, muda a circunstância. Às vezes ele está perto, às vezes ele está na tua casa todo dia, às vezes ele está trabalhando em outro estado, mudou. A circunstância muda, mas o amor não muda. Muda a distância. O nosso amor para com os nossos filhos não depende de nenhuma condição, pois é assim que o Pai Eterno nos ama, independente de condição. Ele devota amor em Cristo Jesus para você e para mim. Nós precisamos separar as coisas. Às vezes ele vai nos agradar, os nossos filhos vão cumprir algumas coisas ali que
vai nos agradar. A gente vê muito bem isso com tranquilidade quando a gente tem situações que agradam ou não aos pais. Eu tenho certeza, os meus pais, eu tenho 2 irmãos, dos quais eu e meu irmão mais novo confessamos a fé em Cristo Jesus, e os meus pais também confessaram. Mas tem um irmão por quem eu oro constantemente que ainda não aceitou o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E eu creio também que isso desagrade muito aos meus pais, como pessoas que temem a Deus. Mas eu não acredito que o amor que eles têm seja maior para um ou menor por outro. A condição de agradar é uma coisa, o amor não. O amor, o coração do Pai, ele geme tanto por um quanto por outro. Essa é a condição do amor paternal do Pai Celeste. Essa deve ser a nossa condição. Paternidade espiritual tem a ver com liberdade, tem a ver com uma condição, ou melhor, é incondicional. Paternidade espiritual tem a ver com restauração da posição e a condição de filho. O versículo 22, o pai, irmãos, o filho, ele faz um projeto, ele fala assim: olha, os trabalhadores na casa do meu pai têm o que? Fartura de pão. E ele olha para si mesmo e fala: o que eu estou fazendo nessa terra, passando fome? E aí ele chega à conclusão. O texto diz assim uma coisa linda, ele fala assim: caiu em si, ou seja, a escama que estava tapando a visão dele, caiu, e ele conseguiu enxergar algo que era verdadeiro para ele. Galera lá na casa do meu pai, os trabalhadores, estão ali com fartura. O que eu estou fazendo aqui? Passando fome. E aí ele faz um projeto, ele fala assim: olha, vou ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno de ser chamado teus filhos. E ele tem uma segunda parte para dizer, ele fala assim: trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu não acho justo estar novamente na condição de filho, mas se o Senhor me tratar como um desses seus trabalhadores, para que eu não passe fome, tá bom demais, pai. Irmãos, o filho volta, e o pai o vê de longe ele vê. Irmãos, e ele começa o discurso dele, ele fala assim: pai, eu reconheço que eu errei para com o Senhor, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele dá aquela respirada para começar a segunda parte do discurso, o pai nem permite, irmãos. Ele fala assim: olha, grita aos seus servos ali, trazei depressa. E ele vai falando daquilo que restaura diante de Deus a condição de filho amado, lugar de honra que o pai sempre reservou para o filho. E aí ele fala assim: trazei a roupa, a melhor roupa. Irmãos, roupa é a posição de filho amado, lugar de honra, é a verbalização do amor. E o pai recebeu aquele filho com beijo e abraço, gestos que transmitiam a mensagem do quanto aquele filho era amado. Então, a melhor roupa, irmãos, estava querendo colocar aquele homem na condição novamente de filho. A restauração da posição. E ele continua: trazei o anel. Irmãos, anel era símbolo de autoridade. O pai tem condição de restituir para cada um de nós autoridade.
Irmãos, e isso é uma coisa muito profunda. Nós poderíamos falar aqui uma noite, talvez um dia inteiro, sobre autoridade. Porque você e eu, nós fomos revestidos de autoridade por Cristo Jesus. Nós temos, por exemplo, vou abrir aqui um parêntese, nós temos o hábito de chegar e falar assim: Senhor, repreende esse demônio, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que Jesus Cristo deu autoridade, delegou autoridade, Ele deu autoridade. A autoridade você recebe, eu recebo. Então, nós recebemos autoridade no nome de Cristo Jesus e nós temos autoridade. E aí eu repreendo qualquer espírito maligno na autoridade do nome de Cristo Jesus, porque eu não tenho autoridade, mas me foi delegada essa autoridade. Você, em você mesmo, você não tem autoridade, mas você recebeu em Cristo Jesus autoridade. Jesus Cristo sobe aos céus, mas antes de subir aos céus ele fala assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele fala assim: ide, e ele manda cada um de nós, e ele fala assim: olha, o que vocês concordarem na terra será concordado nos céus, o que vocês designarem na terra, assim vai estar no céu. Então você e eu, nós recebemos autoridade, irmãos, em momento algum. Aliás, tem uma passagem, uma única passagem, que Deus toma a frente, de que Ele diz que Ele repreende, mas uma única passagem, e é muito assim, importante a gente entender e detectar isso. Existe uma única passagem que Ele fala que Ele repreende, o restante sempre é você. Quer ver? Pedro fala assim: olha, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e o que? Ele fugirá de vós. Então nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá. Quem é que resiste, irmãos? Somos nós, você e eu. Nós, quem é que se sujeita? Somos nós. Então são duas atitudes que você e eu, nós tomamos na nossa existência. Então ele nos investiu de autoridade, ele nos investiu de poder, mas quando ele fala da celebração do dízimo, que a gente acredita que é a celebração da redenção, ele fala assim: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí ele fala assim: e fazei prova de mim. E aí ele fala assim, na promessa ele fala assim: e por amor de vós, irmãos, Deus nunca se coloca na nossa frente para nada, porque Ele nos deu autoridade. Mas olha como é que é profunda a doutrina dos dízimos. Ele fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Deus se coloca, irmãos, diante, entre você e o devorador. Ele se põe como escudo, ele não permite que o devorador assole a tua vida. Essa é a única ressalva que se faz de que ele toma a nossa frente. No restante, sempre somos nós, porque nós fomos investidos de autoridade. Diga assim: eu fui investido de autoridade. Irmãos, você foi investido de autoridade, nós fomos investidos, nós temos essa autoridade, anel no dedo. O Pai amoroso estava restaurando para a vida do Filho a autoridade que ele tinha quando estava junto do Pai. E aí ele coloca aquela: trazei
o anel, revestindo, restaurando a posição de autoridade. E aí ele fala assim: trazei sandália. Irmãos, a sandália restaura a posição da liberdade que os filhos tinham. Irmãos, quem é que não usava sandália? Os servos, os escravos. Filhos tinham sandália. Os escravos, eles andavam de pés no chão. Então, quando ele fala trazer a sandália, ele estava restaurando a condição de filho. Irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: o escrito de dívida que existia contra nós, ele cravou na cruz. E ele cravou na cruz e expôs os demônios, o diabo e toda a sua corja de anjos caídos. Ele expôs, ele envergonhou toda essa corja, toda essa coisa imprestável. Então ele envergonhou, e ele nos resgatou com mão poderosa, com sangue derramado na cruz do Calvário. Irmãos, e quando ele nos resgatou, ele agora tem, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como escravos do pecado, e o preço que nós tínhamos era a morte. Mas ele nos resgatou para a vida, e vida eterna em Cristo Jesus. E ele nos resgatou para a vida. Agora nós somos escravos, mas não do diabo para a morte. Fomos comprados, nos tornamos escravos de Deus. O apóstolo Paulo, em diversas das suas cartas, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, essa condição de servo, ele está dizendo que ele é escravo de Cristo. Mas Jesus Cristo, ele fala que nos resgatou para nos tratar, não como escravos, mas ele nos chamou de amigos. Você pode dar um glória a Deus? Ele te chamou de amigo, ele te chamou de filho. Você é co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, foi restaurada a nossa condição de filho. Nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, disse o apóstolo Paulo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho, você é filho, e filho amado. Irmãos, a tua identidade é de filho amado. Lembra, no batismo de Cristo Jesus, no batismo, está lá o Filho, o Espírito se manifesta em forma corpórea de pomba, daqui a pouco ouve-se uma voz, um estrondo dos céus, e a voz diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, quando nós fomos resgatados em Cristo Jesus, é como se Deus estivesse falando para você, para mim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, porque Jesus Cristo comprou essa posição para você e para mim. Você pode dar um glória a Deus? Filhos e filhos amados de Deus. Irmãos, Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos resgatou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim já não sois mais servos, mas filho, e também herdeiro de Deus por Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim como o Pai eterno restaurou o nosso relacionamento com Ele em Cristo Jesus, nós devemos, irmãos, ser referenciais para os nossos filhos. É possível que nada disso faça sentido para você.
Talvez você não tenha tido a presença paterna na sua vida, de um pai terreno. O Pai Celestial tem poder para suprir toda a nossa carência paterna. Você crê assim, irmãos? Ele tem poder. Ele tem poder para resgatar. Nós precisamos assumir a paternidade espiritual sobre os nossos filhos. Nós somos, você e eu. Nós somos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Nós somos autoridade espiritual 2 vezes sobre os nossos netos. Nós somos autoridade espiritual. Então nós temos autoridade espiritual. Aquilo que nós fazemos na nossa vida vai reverberar, vai ganhar resultado na vida dos nossos filhos. Davi, ele andou num estado de agradabilidade tão intenso com Deus, que Deus olhou para aquele homem e falou assim: Davi, nunca vai faltar uma lâmpada na tua casa. Eu vai ter sempre uma lâmpada acesa na tua casa, mesmo quando um descendente de Davi era um rei mau, era um rei ruim. Deus usava de misericórdia para com aquele homem, porque Deus fez uma promessa para Davi. Irmãos, Deus tem uma promessa para você, sobre a tua descendência, uma descendência abençoada. Ele fala assim: olha, toma cuidado, Israel, porque eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração. Irmãos, a ira dele dura um pouco, mas ele fala assim: e uso de misericórdia para com aqueles que me obedecem, até 1000 gerações. Você pode dar um glória a Deus? Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Irmãos, hoje nós ainda falamos de uma maldição hereditária. Por quê? Porque os pais abrem brechas espirituais na vida dos filhos. Os filhos são influenciados para o mal, não têm decisão, às vezes não têm força de sair daquela situação e enveredam pelos mesmos caminhos, às vezes drogas, às vezes bebidas, fumos, prostituições, imoralidades sexuais. Mas o filho, ele tem condição de dizer um basta, de tomar uma decisão. Irmãos, na vida nós somos influenciados. Nós somos influenciados pela questão hereditária, e espiritualmente isso é muito forte. Fisicamente é muito forte. O resultado a gente vê. Então, física e espiritual, a hereditariedade, ela é uma influência que nós recebemos. Nós somos influenciados pelo meio aonde nós vivemos. O meio, ele é muito forte. Quando eu cresci, quando eu nasci, eu morava num morro, numa comunidade, que na época onde quando eu morava lá, morava num alto de um morro, era muito, muito forte o tráfico naquela localidade. Despontava assim toda hora nos noticiários, a pessoa que chefiava o tráfico naquele local comandava o tráfico em boa parte da cidade. Então, um receio muito grande que os meus pais tinham era que eu crescesse naquele lugar, os meus irmãos, e nós nos misturássemos com aquele movimento que acontecia ali e que nós desencaminhássemos para o mundo, né, da ilegalidade. Graças a Deus não aconteceu, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela misericórdia dele, louvo a Deus pela vida dos meus pais, que foram bênção nas nossas vidas, nos ensinaram o caminho, mesmo sem conhecer naquela época Cristo Jesus, eles nos conduziram em honestidade e nos guardaram. Mas o meio, ele tem uma influência muito grande sobre as nossas vidas. O salmista, ele mostra isso, que ele fala assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele está falando? Ele está falando do ambiente onde você vive. É importante que você não esteja na presença de pessoas que são escarnecedoras, que estão ali maldizendo com as suas vidas a pessoa de Deus. Então, o meio é uma outra influência. Então nós somos influenciados pela hereditariedade no corpo e espiritualmente, nós somos influenciados pelo meio, mas existe uma influência que é decisiva na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa. É o poder que Deus dá da liberdade de você fazer escolhas. Então, eu posso ser influenciado, eu posso ter uma carga hereditária pesada sobre a minha vida, mas se eu disser, eu quero Jesus, basta, a graça é derramada sobre a minha vida. Eu posso ter uma influência pesada do meio aonde eu vivo, mas se eu disser, eu quero Cristo na minha vida, a graça de Deus é derramada sobre a minha vida. Irmãos, a graça de Deus é maravilhosa. Isaías vai dizer que Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar de todas as mazelas da nossa existência. Irmãos, sejamos exemplo para os nossos filhos, sejamos pais que exerçam de fato e realidade uma paternidade espiritual. Amém?